Aleluia. Glória a Deus. Irmão, sábado que vem, dia 24, nós vamos ter um culto de jovens aqui. Você está convidado também. Vai vir um Rafael Valente e família lá do sertão. E eles vão estar aqui, vão chegar no sábado à tarde e vão estar conosco aqui no sábado à noite e no domingo de manhã. Amém? É uma família que a gente abençoa e ajuda a manter lá no sertão. E vão estar aqui no sábado e no domingo de manhã. Amém? Então venha, né? Venha prestigiar. Uma família que se dedicou. O Rafael vai estar falando o testemunho dele, muitos já conhecem. Mas o Rafael era um skatista ali em Ribeirão Preto e se casou com Luana. E hoje eles têm 3 filhos, o Caio, o José, e eu não recordo o nome do pequenininho. Estevão, obrigado, Tomoy. E o Estevão, o bebê Estevão. E é uma família, irmãos, já estive lá 2 vezes e sabe como que uma pessoa abandona tudo, irmãos? O shopping mais próximo é um supermercado onde eles iam comprar coisas na cidade vizinha. Eu não vejo a hora de fazer compra, as crianças, né, principalmente os jovens, porque lá tem, perto do supermercado, uma sorveteria, que onde eles moram não tem. Então, todas as vezes que vai fazer compra, é combinado de chupar um sorvete. É bem, assim, difícil mesmo. Água, às vezes, tem que buscar longe, porque no Sarandi falta água, né? Às vezes, né? Eu vejo lá meu filho dia de sábado não consegue lavar a casa, limpar as coisas, né? Não é isso, Bruno, ali na região ali, né? Olha, eles viraram, né, uma milícia, eles ficam próximos, é igual os carioca. Sarandi montou uma milícia ali, eles ficam tudo perto. Só que lá é assim, acaba mesmo. Então eles têm que buscar, né? Então assim, eu admiro, né? Um casal jovem, né? Foram para lá e se dispuseram disso desde 2021 para 2022, eles estão lá. Então, eles vão estar aí sábado, né, e vão estar aí no domingo. Sexta-feira, a reunião com os homens vai ser com o pastor Sebas. Ele está vindo, eu até convidaria ele para ministrar, se não tivesse o Rafael para estar conosco no final de semana. Então, como já estava agendado o Rafael, não teve como agendar o Sebas para estar ministrando, mas ele falou: Rony, estou com uma palavra para os homens, cara. E o tema é aquele ali, até fiz um cartazinho, a oração que eu nunca fiz em relação à minha esposa. Então, homens, vamos estar aí, vamos ter um tempo de comunhão, o pastor Sebas é de casa, homem de Deus, né? E vamos estar aprendendo um pouco mais, né, com a experiência dele. Amém? Então, assim, põe na tua agenda aí essas datas aí. Estivemos em São José do Rio Preto, em Goiânia. Conheci o Beethoven, que eu já conhecia ele de vista, tal, da MCN. O Beethoven é um missionário que está na Jordânia, ele mora ali na Jordânia, e foi o primeiro que fundou uma igreja em Jericó, uma cidade árabe, né? E a intenção agora é estabelecer uma igreja em Ur dos Caldeus, segundo uma vontade do pastor José Rodrigues, de abrir ali onde começou o ministério de Abraão, abrir uma igreja em Ur, e ele está orando por isso, e também ele tem ido na Somália. Até ele me deu, falei para ele de uma experiência que eu tive a respeito de Somália, e ele me deu uma nota para mim e uma para o Elias, para nós intercedermos pela Somália. Falou: lembra, quando você pegar esse dinheiro do Somália, você vai interceder pela Somália. E eu tenho um mistério com a Somália. Antes de tudo, em 2002, eu tive uma visitação de Deus a respeito de Somália. Então, não está orando pela Somália, mas o Beethoven é um cara de Deus, ele tem cuidado de crianças afegãs, ele tem adotado crianças também, e tem ajudado também no Nepal, em vários lugares. Beethoven, a esposa, a Gláucia, um homem de Deus. Jantamos com ele, eu, a Cleide, o Elias, a Maressa e a Marlene. Tivemos lá um tempo de oração.
Eu entendo, sabe, irmãos, que às vezes a gente sai de um lugar tão distante, né, para você ir, e Deus faz algumas conexões. E essas conexões, às vezes, falam mais do que aquilo que você foi buscar. As maiores ministrações, os textos mais importantes das Escrituras, Jesus falou para indivíduos. Às vezes à noite na casa, como Nicodemos, às vezes isolado num poço, como a mulher samaritana, às vezes, sabe, na casa de um publicano chamado Zaqueu. É os textos mais importantes das Escrituras. Então, às vezes, as conexões são mais importantes do que aquilo que você achava que era, do que os congressos que você foi, né? E foi muito edificante para nós estarmos com eles, e conhecemos uma pastora em Goiânia que nos hospedou, que também foi muito bom estar lá, devido às lutas que ela tem passado, e conseguimos ministrar na vida dela. Então é isso, né? Se atenta para as coisas pequenas, sabe? Se atenta no corpo a corpo. O meu irmão teve uma loja aqui, chamava Loja do Piso. A melhor publicidade que ele tinha era o bom atendimento, e a pessoa, quando elogiava, ele dava um cartão, ó, fala de mim para alguém que você conhece que vai construir, né? Fala de mim. E isso fez com que ele crescesse. Então, sabe, vamos dar mais importância às relações, né? Às vezes, mais simples que sejam, elas são tão importantes quanto os grandes ajuntamentos. Amém? Eu ia chamar o anjo que vai ministrar essa manhã, o anjo Gabriel. Deus abençoe, meu filho. Que Deus te use. Tenha liberdade. Obrigado. Amém. Saúdo meus irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Toda vez que eu subo aqui parece que vai ser mais fácil, mas nunca é. O gordinho tímido, né? Sempre vai estar aqui dentro, né? Mas, assim, antes de eu ir para a palavra, tá aqui dentro, né? Não está saindo para fora, mas se Deus quiser, ele vai sumir. Amém? Assim, irmãos, estar aqui de manhã, todas as manhãs, né, é uma alegria. Assim, eu tenho vivido um tempo, né, na minha vida que eu não consigo descrever assim as coisas que Deus tem me mostrado, sabe? E assim, eu creio que esse ano, sabe, a gente estamos em janeiro, né, começo do ano. É sempre, né, etapas novas, né, que a gente coloca, metas novas, novos propósitos, novos sonhos, né, que a gente coloca para o ano todo. E assim, eu gosto muito, sabe? Deus é tão tremendo que todo ano Ele nos dá a oportunidade de recomeçar, sabe? E não somente por causa dos dias ou por causa, né, de datas, mas a graça dEle faz isso pela gente. A graça dEle se renova a cada dia em nossas vidas, não somente a cada ano, mas a cada dia. E assim, eu sou tremendamente grato por isso, porque assim a gente tem visto, sabe? Eu tenho visto, né, hoje em dia assim nas igrejas, né, tanto em Maringá quanto também, né, no mundo inteiro, que como é difícil, irmãos, como é difícil encontrar hoje cristãos, sabe, verdadeiros, sabe? Pessoas que realmente dedicam a vida para o Senhor, sabe? Pessoas que realmente se importam com fazer o que é certo, com fazer o que a palavra fala, sabe? Não porque, eu sou cristão, mas porque sabe o que é certo e faz e zela pelo que, sabe, a palavra fala, o que a palavra diz. E, sabe, assim, Deus tem me quebrantado, assim, de uma maneira tão tremenda que eu não consigo nem descrever, sabe, as coisas que Ele tem me falado. E, assim, no sábado retrasado, nós tivemos aqui, né, a sua consagração, né, com a igreja. Assim, é uma pena se você não pôde vir, né, muitos não puderam vir. Eu sei que, né, muitos trabalharam, né, muitos tiveram compromissos já marcados. Mas, irmãos, eu posso ter certeza absoluta que, independente do que você tiver para fazer, independente, não vai, sabe, substituir o que Deus tem para fazer na tua vida.
Às vezes a gente fala assim e a pessoa acha, nossa, que lindo, né? Nossa, Senhor, realmente, nossa, eu quero, Senhor, isso para a minha vida. Mas no dia a dia a gente não pratica isso, sabe? Porque na hora de, às vezes, abrir mão de um compromisso, às vezes na hora de abrir mão, sabe, de uma comunhão com a família, às vezes na hora de abrir mão, sabe, de estar com os nossos amigos, de estar com a nossa família, ou às vezes de estar em prol do nosso trabalho, a gente não pensa em, sabe, priorizar Deus. E é fácil priorizar Deus, amor. Irmãos, vida de casado, irmãos, estou me acostumando. Estou me acostumando, estou fresco ainda. Às vezes vou chamar a Maressa, eu chamo de amor, chamo o amor de Maressa, é desse jeito. Mas é fácil, irmãos, sabe, priorizar Deus no tempo livre. Sabe? Não tenho nada para fazer, vou para a igreja. Não tenho nada melhor para fazer, vou para a igreja. Né? Mas isso não é priorizar Deus. Prioridade, a palavra já fala, é prioridade. É o colocar as coisas do Senhor, as coisas do meu ministério, o meu compromisso com o ministério, com a casa do Senhor, com os meus irmãos, acima daquilo que eu tenho para fazer. Independente daquilo que você tem para fazer. Não importa se é trabalho, não importa se é família, não importa se é amigos, não importa se é saúde. Isso é priorizar Deus. E assim, cara, foi tremendo. Assim, esse sábado que tivemos aqui de consagração, sabe? Deus falou muito através dos irmãos. Nós fizemos aqui aquela liturgia, né, de passar o cajado. E todos tiveram a oportunidade de trazer uma palavra, né, uma ministração, algo que estava vivendo. E durante, né, ali, essas ministrações, né, os irmãos ministrando ali, Deus ministrou uma palavra no meu coração. Eu até falei um pouco aqui na hora. Deus está falando isso no meu coração, mas assim, na hora ali, às vezes você não consegue organizar muito bem as palavras, né? E às vezes você acaba saindo, né, do que aquilo que você estava pensando, né? Porque você vai puxando um fio ali, e vai indo, quando você vê, já está lá na frente e não priorizou aquilo que você queria falar. Mas assim, Deus me trouxe uma palavra, sabe, sobre Moisés. Eu comentei aqui, né? Você que não esteve, perdeu muita coisa. Mas Deus, ele é tão bom, né, que, como minha mãe diz, eu vou dar um spoiler para vocês do que aconteceu aqui no sábado. Amém? Antes de começar e de ir para a palavra, eu queria orar. Amém? Abaixa a tua cabeça. Senhor, nós colocamos, Senhor, as nossas vidas agora perante o Senhor. E eu coloco a minha vida, Senhor, diante da tua presença. E peço, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia da minha vida. Senhor, não estou aqui, Senhor, para falar aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, mas aquilo que o Senhor ministrou no meu coração e tem ministrado. E peço, Senhor, que o Senhor me use como instrumento nas tuas mãos, que eu não venha, Senhor, falar aqui achismos, que eu não venha falar aqui, Senhor, coisas que vêm do meu coração, mas do teu coração. Que a tua palavra, Senhor, possa estar sendo plantada, Senhor, nos corações aqui neste lugar, e que ela venha gerar fruto, Senhor, porque, Senhor, que não venha ser em vão tudo que temos, Senhor, buscado, tudo que temos colocado, Senhor, diante de Ti, todos os sonhos, todos os propósitos, que o Senhor venha não frustrar, Senhor, os Teus sonhos nas nossas vidas. É o que pedimos, Senhor, nessa manhã, e agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor é e o que o Senhor há de fazer. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Já vou pedir para vocês abrirem Êxodo, capítulo 2. Deixa aberto aí, que logo nós estaremos lendo, indo para a história. Êxodo 2:11, iremos começar daí. Deixa aberto aí. Sabe, irmãos, eu tenho, sabe, ficado preocupado. Como eu disse aqui, é um tempo estranho que temos vivido. Sabemos que muito do que tem acontecido faz parte, Deus já havia falado na tua palavra, e quase todas as promessas ali na tua palavra, praticamente todas já se cumpriram, né, dos fins dos tempos. E todas as profecias, né, têm se cumprido. E nós sabemos que Jesus está às portas, sabe? Que Jesus, sabe, está um passo, sabe, de levar a tua igreja. Só que eu vejo que, assim, nunca a igreja esteve tão distante. Sabe? Eu, assim, você que não me conhece, que eu acho que a maioria aqui que me conhece, desde pequeno,
ou desde novo, né? Desde criança, porque eu nunca fui pequeno. Pois é. Mas, assim, eu nasci dentro da igreja. E eu lembro, sabe, de ver moveres, de ver, sabe, ouvir falar, né, de, sabe, avivamentos que aconteciam na época que eu era criança, sabe, maravilhas, né, obras assim maravilhosas na presença de Deus, igrejas desfrutando da presença de Deus, pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas. E você não vê hoje mais isso dentro das igrejas, sabe? E eu tenho me questionado, por que, Senhor? Por que isso tem acontecido? Sabe? E não é porque o pecado entrou dentro da igreja. Irmãos, pecado sempre vai existir. Enquanto a gente estiver aqui nessa terra, a gente está sujeito a pecar. Mas o que tem, sabe, perdido o foco, sabe, em tudo isso, é o nosso compromisso com Deus. Porque, assim, como eu disse aqui, é fácil, irmãos, a gente buscar Deus na hora vaga, sabe? É fácil a gente buscar Deus quando a gente não tem o que fazer. Só que hoje a gente não está preocupado mais com as coisas do Senhor. Eu falo isso porque eu tenho vivido isso, eu tenho visto pessoas ao meu redor, irmãos, assim, amigos que eu considero como irmãos de vida, estudei junto, cresci junto. Sabe? Pessoas totalmente frias, sabe? Não estou falando de emoção, mas com Deus. Sabe? E pessoas que estão dentro da igreja, pessoas que atuam dentro da igreja, só que não entenderam, sabe, qual que é a prioridade, qual que deve ser a prioridade, sabe, da gente buscar Deus. E assim, eu falo para vocês que não é fácil. Não estou falando isso porque, irmãos, hoje tua vida vai mudar, não. Não é não é um sentimento que tem que mudar dentro de você. É uma decisão. Buscar a Deus, irmãos, é uma decisão, assim como você amar também é uma decisão. Sabe, Deus é tão tremendo que tudo que a gente aprende, sabe, lendo a palavra dele, a gente que é casado, a gente entende que a vida com Deus, ela reflete a nossa vida com o nosso cônjuge. Sabe? Porque se você não está bem com o teu cônjuge, você não vai estar bem com Deus, irmão. Acabou de aparecer aqui, o patrocínio Casados para Sempre. É isso aí. Por livre e espontânea pressão, né? Mas eu falo porque, assim, você vai começando, sabe, a entender certas coisas e você vê como que Deus, ao mesmo tempo que Ele é complexo, Ele é simples. Deus é tão tremendo que, ao mesmo tempo que Ele é justiça, Ele é amor. Então, assim, não tem como explicar, sabe, as coisas que Deus faz na vida da gente. Hoje eu sou baterista, né, pai? Mas, assim, você começa a entender essas coisas e você vai vendo, cara, como Deus é tremendo. Como Deus é tremendo. Só que, assim, mesmo a gente vendo tudo isso, sabe, eu, voltando para a minha história, né, eu nasci dentro da igreja, e assim, irmãos, eu, sendo bem aberto com vocês, eu sempre fui muito voltado para a música, né, eu sempre tive essa sensibilidade musical, sabe, esse feeling, né, ou vou ser meio coach aqui, esse feeling, de você, sabe, perceber, sabe, as emoções que a música traz. Né? Eu escutava músicas, cara, eu ficava o dia inteiro com fone de ouvido na orelha. Eu ia para a escola com fone de ouvido, eu ia voltar para casa com fone de ouvido. Às vezes meu pai me batia porque Gabriel, e não escutava. Dava uns cascudos. Tira esse trem da orelha. Mas assim, irmãos, eu creio tremendamente o chamado que Deus tem na minha vida. Eu não tenho dúvida disso. Mas eu vejo que, assim, até no meio musical, irmãos, você vai vendo que, sabe, hoje em dia os louvores não são mais os mesmos, sabe? Antigamente, assim, as pessoas, elas se preocupavam mais, sabe, com oferecer algo, assim, digno do Senhor, sabe? Hoje, assim, as pessoas nas igrejas, eu quero fazer parte do ministério de louvor.
Só que a pessoa não consegue vir nos ensaios, a pessoa não consegue vir em todos os cultos, a pessoa não consegue, sabe, ter compromisso com o ministério dela e acha que está tudo bem, é normal, entendeu? Aí você entende por que Deus, sabe, não tem feito mais. Eu falo isso porque é um ministério que eu faço parte. O ministério de louvor, eu sei que é um ministério que Deus me entregou, sabe? Deus me colocou na minha vida, que é o ministério que eu tenho que me dedicar, sabe? E às vezes eu vejo, assim, porque as pessoas falam, né? Ah, Gabriel, porque você tem facilidade. Cara, não é facilidade. Porque facilidade, dom, você tem um dom? Não, cara. Dom quem dá é Deus. E se, cara, se eu não dedicasse esse dom que Ele me deu, para Ele, não serviria de nada. Porque eu sei que Ele que me deu, então eu tenho que dedicar isso a Ele. Mas, assim, eu vejo que as pessoas não estão mais se importando com isso, e não estou falando de ministério de louvor. Eu estou falando sobre o teu chamado na tua vida. Eu comentei aqui no sábado sobre essa palavra, e agora vocês vão entender por que eu estou comentando sobre isso. Êxodo 2, todos estão abertos aí, né? Êxodo 2, 11. Diz assim: E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e atentou para as suas cargas, e viu que um egípcio feria a um hebreu, homem de seus irmãos. E olhou a um e a outro lado, e vendo que não havia ninguém ali, matou ao egípcio e escondeu-o na areia. E tornou a sair no dia seguinte, e eis que 2 hebreus, homens hebreus, contendiam, e disse ao injusto: Por que feres a teu próximo? O qual disse: Quem te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse: Certamente este negócio foi descoberto. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar a Moisés. Mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. E o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água e encheram os bebedouros, para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e expulsaram-nas dali. Moisés, porém, levantou-se e defendeu-as e deu de beber ao rebanho. E voltando elas a Reuel, seu pai, ele disse: Por que hoje tornastes tão depressa? E elas disseram: Um homem egípcio nos livrou da mão dos pastores, e também nos tirou água em abundância, e deu de beber ao rebanho. E disse às suas filhas: E onde está ele? Por que deixaste o homem? Chamai-o para que o coma o pão. E Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual deu à luz um filho, e ele chamou o seu nome Gerson, porque disse: Peregrino fui em terra estranha. No 23, e aconteceu depois de muitos dias que, morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa de sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel, e atentou Deus para a sua condição. Até aí. Aqui, irmãos, todos já conhecem essa passagem, né? Desde a escolinha dominical, a gente já aprende a história de Moisés, né? Já vimos filmes, já vimos desenhos, né? Que relatam essa história. Mas, assim, esse trecho onde Moisés mata o egípcio e foge para o deserto de Midian, né? Geralmente é um trecho que a gente não dá muita importância, né? É algo que faz parte da história, mas geralmente a gente passa reto e vai para quê? Vai, né? Para Moisés sendo, né, ali contemplado pela presença de Deus, né, ali na sarça ardente, ele falando, Deus enviando Moisés a, né, Faraó para falar, para libertar o seu povo, né, e ele tentando ali convencer Faraó a deixar o seu povo ir, e vem as pragas, né, vem ali, né, as provas, né, com Faraó, e a gente foca nessa parte, né? Só que eu nunca tinha me atentado para essa parte aqui, onde Moisés mata o egípcio e ele foge para o deserto. Né, aqui estudos dizem, né, que esse período que ele ficou no deserto de Midian foi 40 anos, certo? 40 anos. 40 anos no deserto fazendo o quê, irmãos? Fazendo o quê? Algo ruim? Não. Ele não estava fazendo algo ruim. Ali vemos, né, que ele se casa, né, toma Zípora como sua esposa,
tem ali um filho, sabe? Começa a pastorear as ovelhas ali, vira pastor de ovelhas. E ele não estava fazendo nada de ruim, irmão. Pelo contrário, são coisas boas, certo? A gente crê que casar, ter filhos, ter família, construir família, trabalhar, é algo que até a Bíblia nos instrui, né, a fazer. Porém, foram 40 anos, irmãos, 40 anos que ele se afastou do propósito de Deus. 40 anos. Aí você fala assim, Gabriel, mas ali era o propósito de Deus, né? Deus estava trabalhando nele. Talvez sim. Talvez ele não estava pronto ainda para poder atender ao chamado de Deus. Mas talvez não. Às vezes, sabe, esses 40 anos não foi por causa de Deus, mas foi por causa dele. Porque às vezes ele não estava preocupado com isso. Assim como muitas vezes, irmãos, a gente não está preocupado, sabe, a gente não prioriza, como eu disse aqui no começo, sabe, está a fim de Deus. Sabe, dedicar a nossa vida para o Senhor, sabe, priorizar estar na casa de Deus, priorizar, sabe, trabalhar para o reino. Às vezes a gente não prioriza isso, e não é porque estamos em pecado, não é porque, eu não sei se eu quero mais, eu não estou em conflito com a minha vida com Deus, não. Às vezes é porque estamos trabalhando, às vezes é porque estamos, sabe, com a nossa família, às vezes é porque estamos em comunhão com os nossos irmãos. Mas mesmo assim, irmãos, isso atrasou o propósito na vida dele. E às vezes as coisas boas atrasam o propósito de Deus nas nossas vidas. Aí às vezes você pensa assim, mas faz parte, né? Se Deus, né, demorou para poder falar isso, é porque fazia parte do processo. Como eu disse, pode ser que sim, pode ser que não. Mas assim, irmãos, eu coloquei uma coisa na minha vida, eu estabeleci uma coisa na minha vida, que eu não vou mais atrasar o propósito de Deus na minha vida. Eu preciso estar, sabe, preocupado com isso todos os dias. E por quê? Porque, irmãos, está nas portas, irmãos. E se não tiver, se eu fizer 30, 40, 50 anos e Deus não voltar, se eu morrer amanhã, Ele voltou para mim. Aí, às vezes, assim, eu não gosto muito de ir em funeral. Eu não, assim, eu fico meio, às vezes, sem saber como lidar, sabe, com o sentimento das pessoas, às vezes não é uma pessoa próxima de mim, eu fico sem saber o que falar, me fico com medo de ser insensível. Mas, assim, cara, eu fico pensando, nos últimos funerais que eu fui, eu ficava pensando, cara, quantos sonhos foram enterrados, quantos propósitos foram enterrados, sabe, junto ali. Porque, às vezes, a pessoa morreu em Deus, mas, às vezes, ela não morreu em Deus, irmãos. E se ela não morreu em Deus, a culpa é de quem? A culpa é dela ou a culpa é nossa? Sabe? E, assim, eu tenho medo, irmãos. Eu temo. Sabendo que um dia eu vou prestar conta das vidas que fizeram parte da minha vida. Sabe? Aquelas que estão afastadas de Deus, aquelas que endureceram o seu coração. E, pior que isso, aquelas que eu não me preocupei, sabe, em falar do amor dele para essas pessoas. E, assim, mesmo com tudo isso, irmãos, às vezes eu posso estar falando para você aqui e você vai embora, pensando assim, é mais uma pregação, é mais uma palavra. Mas ano passado, a gente continuou ainda, né? A gente, desde 2023, começamos com jovens. 2023, a gente começou um trabalho com jovens. Muitas das vezes aqui eles estão de testemunha, ministrando um louvor, eu falei assim, irmãos, se vocês estão aqui hoje, faça valer a pena, sabe? Por quê, irmãos? Porque de que adianta você vir aqui todos os dias e sair do mesmo jeito? Sabe? De que adianta você vir aqui todo domingo, fielmente, aqueles que ainda vêm, porque muitos não conseguem nem isso, nem o mínimo que era poder vir na igreja,
Já hoje em dia, você já não encontra pessoas que conseguem vir todos os domingos na igreja. Dirá, né, nos outros compromissos que a igreja tem. Mas, cara, se você está vindo aqui, sabe, toda semana, buscando algo do Senhor, então faça valer a pena. Sabe? Agora, se sua vida não está mudando, se você já está há anos convertido e sua vida não mudou, irmãos, para de jogar seu tempo fora. Para de perder tempo. Nossa, isso é duro? Cara, é a verdade. Se você não mudou a tua vida, se Deus não confrontou a tua vida, se a palavra de Deus não confrontou a tua vida a mudar, sabe, a levar a palavra de Deus a sério, sabe? Cara, não perde mais seu tempo, não. Vai viver a tua vida. Mas para de fingir que tentar enganar a si mesmo, porque a Deus você não consegue enganar. Pode ter certeza, irmãos, de tudo que você fizer nessa vida, você nunca vai conseguir esconder de Deus. Tem uma pessoa que está vendo aquilo que você faz, aquilo que você é, as coisas que você pensa, as coisas que você, sabe, fala lá fora, é Deus. Você pode esconder de todos, você pode esconder de mim, você pode esconder do meu pai, entendeu? Você pode esconder dos seus líderes, você pode esconder dos teus irmãos, da tua família, da tua esposa, do teu esposo, mas você não pode esconder de Deus. Então, para de perder seu tempo. Deus, sabe, tem algo tremendo para fazer na tua vida. Porque eu creio que, assim como comentei com meu pai ontem, foi, cara, eu tenho certeza que Deus não chamou ninguém para deixar sentado no banco. Deus tem um propósito grandioso na vida de cada um, sabe, na vida de cada um de vocês. Fala isso para os jovens todos os dias. Cara, para de se preocupar com o que o mundo diz. Para de se preocupar, sabe, com essas coisas, sabe, que não vão acrescentar nada na tua vida. Ah, porque meus amigos o que vão pensar de mim? Cara, esquece. Se preocupa com o que Deus pensa da tua vida. Mas as pessoas não, sabe, hoje elas não estão entendendo por quê? Porque não conhecem Deus, não conhecem a palavra. Como é que vão conhecer o Deus da palavra? Sendo que Ele se revela através da palavra dEle. Então, assim, irmãos, voltando para o texto, como eu disse ali, Moisés ficou 40 anos, sabe, 40 anos no deserto, priorizando a tua vida, priorizando, sabe, as coisas ali da tua casa. E logo ali mais para frente, no capítulo 3, nós vemos, não vou ler não, mas nós vemos Deus confrontar Moisés, sabe, e chamar ele para um compromisso. E ali, todos conhecem, né, a passagem ali. E Deus falando sobre o seu povo, que Ele usaria Moisés para libertar o povo de Deus. E mesmo assim, mesmo estando na presença de Deus, sabe, Moisés, ele resiste. Fala, Senhor, mas eu sou pesado de fala, né? Todos dizem que Moisés era gago, né? Tinha dificuldade para falar. Ficou 40 anos só falando com ovelha, né? Mas na hora ali Deus fala, ó, teu irmão Arão, fala com ele que eu vou usar ele também para te ajudar a falar com o faraó. Mas mesmo assim, irmãos, Deus usa Moisés. E muitas vezes, irmãos, a gente pensa que, eu não sirvo para isso, eu não tenho dom, né? Sabe, o que eu vou fazer para Deus? Né? O que eu posso oferecer para Deus? Sendo que eu não sei cantar, não canto bem, não tenho uma voz, né, maravilhosa, angelical, né? Eu não consigo nem cantar e bater palma, ou eu não consigo falar em público, eu não consigo, sabe, só de subir aqui me dá dor de barriga, né? Então, assim, às vezes a gente se limita para o Deus que é o Deus do impossível. Mas, irmãos, aqui a gente vê, quando Moisés ele questiona Deus, né, ele resiste, né? Deus fala, estende o teu cajado. E ele estende o cajado, e o cajado vira uma serpente.
E da mesma forma lá na frente, quando ele fala com o faraó, ele estende o cajado e esse cajado vira uma serpente. Irmão, se Deus pode usar um cajado, o que ele pode fazer através da tua vida? Sabe, você que ele chama você para ser filho dele. Ele te dá a condição de ser filho dele. Você acha que ele, usando um cajado, irmãos, que a gente está cansado de falar da mula de Balaão, né, que Deus usou a mula, mas, cara, Deus usou um cajado. Irmãos, Deus usou um cajado. Você acha que ele não pode usar a tua vida para fazer a obra dele? Mas sabe o que precisa, irmãos? Sabe o que precisa ser feito antes? Você precisa se posicionar. Você precisa decidir isso, sabe? E não é Deus, eu quero ser, sabe, um enviado por ti em lugares, eu quero fazer. Não, Senhor, me usa, só isso. Eu quero ser um instrumento das tuas mãos, Senhor, aonde quer que eu esteja. Independente se vai ter pessoas olhando, independente se vai ter uma pessoa, mas eu quero ser um canal do Senhor. Porque, irmãos, eu posso estar aqui hoje em cima, mas eu não sou nada. Sem Deus, irmãos, eu não sou nada. Só que você não precisa, irmãos, ir para o pó para saber que você não, sabe, ir para a lama, na verdade, né, para o pó, porque para o pó a gente tem que ir para poder entender que Deus, sabe, Ele é tudo na nossa vida, mas não precisa voltar para a lama, sabe, voltar para o mundo, para entender, sabe, que, cara, sem Deus eu não sou nada. Um homem sem Deus, ele não é nada. Mas isso não depende de mim, irmãos, depende de cada um de vocês. Eu não posso, sabe, trazer Deus na tua vida. Meu pai, sabe, pastor, ele não pode trazer Deus na tua vida. Quem precisa fazer isso é você, irmão. Quem precisa trazer Deus na tua casa é você. Quem precisa estabelecer o altar na tua casa é você. Não é o pastor, não. Pastor, ora por mim. Não, irmão, ora você. Clama, você. Tua família, teu filho está doente, ora você, impõe a mão você na cabeça dele. Deus nos fez reis e sacerdotes para o reino dele. Você é o sacerdote da tua casa. Se tua família está sendo destruída, é culpa tua, não é dos irmãos, não. Só que, irmão, se a gente não entender isso, a gente não vai nunca conseguir mudar a nossa vida. E se você está há 2, 3, 5, 10 anos dentro da igreja e a tua vida continua a mesma, irmão, você está errado. Você está errado, alguma coisa está errada na tua vida. Você não se converteu. Você não se converteu. Ah, então está tudo perdido, perdi tempo. Não, irmão, você não perdeu tempo, sabe por quê? Porque a Bíblia fala, hoje, se ouvires a minha voz. Deus fala, hoje, se ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração. Então clama, pede, nunca é tarde, irmão, nunca é tarde para você fazer, sabe, o que a palavra diz, nunca é tarde para você se voltar para o Senhor, porque os tempos estão se abreviando. E eu tenho falado para os jovens, já falei várias vezes, o que você quer fazer? Quem você quer ser em Deus? Você quer ser usado para, sabe, ser um canal de avivamento nesse país? Você quer ser um canal de Deus para avivar, sabe, os teus amigos, avivar a tua escola, avivar o teu trabalho, avivar a tua cidade, a tua nação? Então você precisa se posicionar. Você precisa entender quem você é em Cristo. Porque, irmãos, se você entende que eu sou filho do Criador, por que eu vou ter medo, irmãos? Eu vou ter medo do quê? De pessoas? Sendo que Deus dá e tira a vida, tem o poder para tirar e dar a vida a qualquer um. Vou ter medo do quê? De passar fome? De não ter o que comer, de não ter o que vestir? Sendo que eu sou filho do Deus da prata e do ouro. Lá em Mateus, Jesus no Sermão do Monte, ele fala, não andeis ansiosos por coisa alguma. Se nem as aves do céu, se nem as flores do campo,
Não falta, porque muito mais a vocês. Quanto mais a vocês. A você, irmão, que é filho do Criador. Testemunhei aqui no sábado, sabe? Casei recentemente. E, assim, foi um ano, sabe, conturbado. Não em casa, mas no trabalho, sabe, minha vida profissional. Eu, assim, como entrei tarde no mercado de trabalho, né? E, assim, eu fiquei muito tempo, irmãos, patinando, sem saber qual rumo tomar, sabe? E tentei em várias áreas, trabalhar em várias áreas, e parece que nada dava certo. E ano passado, eu tive a oportunidade de começar a trabalhar na área que eu sempre, sabe, tive voltado, que é a área de audiovisual. E eu pensava assim, cara, o que eu faço? Eu não sei por onde começar, eu não sei como começar. E, assim, as coisas acontecendo, um ano de namoro, já falando de casar, minha esposa indo atrás, né, das coisas do casamento. E eu, meu Deus, o que eu faço? E, assim, no começo do namoro, irmãos, meu namoro com a Gi, né, pro Gi? Acho que foi um mês antes, irmãos, um mês antes. Eu tive, sabe, um confronto com Deus, no qual eu falei, Senhor, a partir de agora vai ser do teu jeito. Chega, sabe, de fazer as coisas do meu jeito. Se não for para ser do teu jeito, eu não quero mais. E foi questão de um mês para a gente começar a namorar. E, assim, as coisas começaram a acontecer. Não foi fácil, o primeiro ano foi difícil. Trabalhei 6 meses para ganhar R$100, tentando trabalhar numa empresa de investimentos. Não deu certo. Fui trabalhar com meu irmão, para conseguir finalmente ganhar, passar dos 4 dígitos, não, passar dos 3 dígitos, na verdade, né? Consegui chegar nos 4 dígitos de salário, mas ainda assim, um salário mínimo, para quem quer casar, irmão, só Deus. Só Deus. E, ao mesmo tempo, sabe, fui investindo, né, fazendo ali alguns freelances, né, trabalhando na área que eu sempre quis. E, em dezembro, a gente viajou para a praia, e eu ainda estava trabalhando com meu irmão, fazendo alguns serviços para ele, né, de administração e tal. E, uma conversa com a Gi, né, a gente conversando, a gente falou, amor, vamos casar? Né? Ela falou para mim, eu tenho um valor guardado e tal. A gente faz algo simples, né? Não precisa chamar muita gente, 50 pessoas ali, 50 convidados, né, e tal, né? Confia, né? Sabe de nada, inocente. A gente faz algo simples, né? Um almoço ali em família e tal, né? E a gente casa, vamos ver a nossa vida, né, e tal. Eu falei, amém, irmão. Amém, amor. Amém, amor. Vamos sim. E eu, assim, ganhando ainda ali um salário mínimo. E, assim, eu coloquei diante do Senhor, eu falei assim, Senhor, o Senhor conhece meu coração e sabe que a gente está tentando fazer do jeito certo. E, assim, eu sei que quando a gente prioriza, irmãos, a palavra de Deus, Deus honra. E eu falei, mas, Senhor, não tem como casar, sabe, sem um sustento. A tua palavra fala que o homem será digno do suor do teu trabalho. E, Senhor, eu tenho trabalhado, mas eu preciso que o Senhor me dê provisão. E, em janeiro, irmãos, eu rompi com meu irmão, sabe? Eu trabalhava para ele e um outro amigo dele que trabalhava na área de representação, fazia prestar serviço para os dois. Eu rompi com os dois e falei assim, eu vou investir naquilo que eu quero. E, assim, irmãos, não foi fácil. Janeiro eu não recebi nada. Fevereiro, consegui receber aquilo que eu estava recebendo com meu irmão. Foram 2 meses, sabe? E várias vezes eu conversando com a Gi, e eu chorando, eu chorava, sabe? Falou assim, amor, está difícil. Sabe? Não está fácil para mim. Mas eu sei que
sabe, tudo que eu tenho feito para o Senhor não é em vão. E Deus vai honrar. E eu não consigo nem explicar, sabe, como Deus abençoou a gente no ano passado e tem abençoado. Porque em nada, irmãos, sabe, o casamento de 50 pessoas triplicou, mas assim, no final a gente colocou no papel e falou assim, amor, assim, não tem como explicar como aconteceu tudo isso. Mas só de ver, sabe, as pessoas se movendo para ajudar. Sou grato por cada um dos irmãos que ajudaram, sabe? E mesmo assim nós querendo, né, chamar todos e tal, infelizmente éramos limitados porque o lugar que conseguimos pegar, né, o lugar era pequeno. Queríamos chamar todo mundo, né, porque se eu fosse chamar todo mundo que eu considero, ia dar mais de 300 pessoas. E assim, tinha que falar, amor, aqui, falei, amor, não dá. Mas não, amor, não dá. Então, assim, a gente tentou chamar todo mundo, sabe? Pelo menos as pessoas que fizeram parte da nossa vida. Então, assim, o filtro foi o quê? Falei assim, amor, vamos chamar quem fez parte da nossa vida como casal, sabe? Pessoas que ministraram a nossa vida, pessoas que nos acompanharam e tal. Porque, assim, realmente, irmão, se eu fosse chamar todo mundo que eu quisesse, ia dar mais de 300 pessoas. Ia ter que alugar né, como é que é o nome lá? Um Vivaro da vida, que é para 1000 pessoas, porque são tantas pessoas que passaram na minha vida, que se eu fosse chamar todos, e mesmo assim, muitos ainda falaram, pô, velho, nem me chamou e tal. Eu falei, cara, dinheiro não é árvore, não. Então. Mas assim, mesmo assim, Deus, sabe, Deus capacitou, Deus agiu, sabe, e hoje, graças a Deus, estamos casados. Mas eu vou falar para vocês que não é fácil, irmãos. Não é fácil. Sabe por que não é fácil? Porque mesmo no deserto, o povo vendo aquela coluna de fogo que os seguiam, sabe, que representava a presença de Deus, muitos se desviaram. Muitos adoraram os outros deuses. Mesmo vendo todos os dias aquela coluna de fogo, as pessoas se apostataram. E muitas vezes, irmãos, a gente vendo, sabe, o agir de Deus, o mover de Deus nas nossas vidas, mesmo assim a gente se afasta, mesmo assim a gente deixa de buscar, mesmo assim a gente não prioriza, mesmo assim a gente prioriza as outras coisas e deixa de buscar a Deus. Aí às vezes a gente não entende, sabe, por que as coisas não mudam na nossa vida. Pô, mas estava tudo bem, sabe, estava tudo ótimo, por que isso está acontecendo, Deus? Porque a gente é desse jeito, irmãos. Se a gente não buscar Deus constantemente, a gente perde o caminho, a gente sai da linha. Então Deus, cara, Deus é tão tremendo que Ele não deixa, sabe, desde que eu me conheço por gente, várias vezes, irmãos, várias vezes eu fui tentado a sair do caminho de Deus. E confesso que, sabe, algumas vezes, sabe, o mundo conseguiu me atrair. Mas quando Deus tem um propósito na tua vida, sabe, Ele dá um jeito de te colocar de volta na presença dEle. Ah, então Deus não interfere? Não, não interfere no livre-arbítrio. Mas Deus, Ele é o Deus de tudo e Ele permite. Sabe, quando a gente não se posiciona, Deus permite certas coisas na nossa vida para a gente aprender. Aí, se você vai aprender ou não, se você vai, sabe, mudar ou não, é decisão tua. Não é de Deus. E assim, sabe, vai fazer 4 meses, né, amor? De casado. 4 meses. E não é fácil, irmãos. Não é fácil. Sabe, Pois é. Nem me fala. Nem vi o ano passado passar. Mas assim, eu falo porque eu estou falando isso tudo para vocês, eu não estou falando que isso é fácil, irmãos. Não é fácil. Se fosse fácil, a palavra não falava que a porta é estreita, o caminho é estreito. Mas eu vou vendo, sabe, o caminho que a igreja do Senhor tem tomado, a vida que as pessoas dentro da igreja têm tomado, sabe? E
Realmente, hoje você vê as igrejas cheias, sabe? Você vê muitas pessoas fazendo. Porque obras, irmãos, obras pode ter certeza que sempre vai ter. Sempre vai ter. Agora, qual que está sendo o fundamento dessas obras? Porque trabalho social, o mundo faz, sabe? Dá cesta básica, né? Dá roupa, moradia, né? Dá uma Bíblia, entendeu? Isso aí até os católicos fazem, né? Os mormons fazem também. Isso aí eles fazem também. Mas e mudar a vida de alguém? Sabe? Tá disposto, se propor a ajudar uma pessoa, a abraçar as dores dessa pessoa, sabe? Encaminhar com ela, mostrar para ela o caminho. Isso é evangelho, irmãos. Suportai-vos uns aos outros. Isso não fala de você aturar os seus irmãos. Isso fala de você dar suporte. É suportai-vos, dar suporte. O que é dar suporte? O fardo do teu irmão está pesado, irmão, ajuda ele a carregar. Sabe? Seja um ombro para ele, para ajudar ele a passar pela dificuldade. Não estou falando para você pegar as dores dos outros, não, de você resolver o problema do outro, não. Mas é você estar disposto, você está disponível para fazer, para ser usado na vida dele. Sabe? De madrugada, quando o irmão te ligar, irmão, não estou bem. Sabe? Ou às vezes, quando você está com a sua família, almoçando, sabe, saindo, falei, cara, estou com um problema em casa, você tem como me ajudar? Você tem como vir aqui? Você tem como orar por mim? E eu confesso, irmãos, que não é fácil. Não é fácil. Sabe, tenho amigos de perto, sabe, amigos que fizeram parte, sabe, da minha caminhada com Deus, que, assim, têm passado por lutas. E tem um amigo meu que ele assim, já faz um tempo que ele congrega, que ele, né, veio para Deus e tal, se batizou. Só que, assim como eu também, ele ficou um tempo perdido. Ele acabou indo para o mundo, parou de congregar, parou de ir na igreja, se envolveu, né, teve relacionamentos frustrados, teve relacionamentos com pessoas, né, do mundo, se frustrou. Sabe, esse rapaz, ele teve muitos membros da família perdidos. O pai dele faleceu num acidente de trabalho, em 2022, 2023, já faz uns 2 anos, uma tragédia. O pai dele trabalhava com instalação de poste. Ele era motorista, ele não era nem instalador, ele era motorista do caminhão. Ele foi sair do caminhão para ajudar o pessoal. Estavam podando uma árvore para instalar o poste, a árvore caiu em cima dele. Uma tragédia, irmãos. E esse rapaz, ele sempre foi muito, sabe, muito carente. Assim, eu vejo ele, eu lembrava muito, sabe, de mim, assim, na juventude. Qualquer coisinha chorava, né, sofria, se preocupava com as coisas, sabe, que os outros iam pensar. Né, ô dó. Mas, assim, sabe, um menino muito carente, sabe, muito, sabe, de caráter, sabe, um menino meigo, tranquilo. E, por os pais, né, terem divorciado cedo, ele cresceu muito próximo da mãe. As tias também, né, as irmãs ali da mãe, sempre foram muito próximas dele. Logo depois, no mesmo ano, uma das tias, a irmã da mãe dele, falece também. Logo depois, outra tia falece. E assim, irmãos, eu confesso que eu até, de certa forma, eu me afastei. Porque eu tinha medo de falar algo, sabe, às vezes que fosse machucar. Eu não sabia nem o que falar. Porque, cara, o que você vai falar para alguém, sabe, que perdeu um pai, que perdeu um parente próximo, sabe? E recentemente, ano passado, ali acho que do meio do ano passado para frente, eu convidei ele para o meu casamento, né? E ele ficou muito feliz de ter ido e tal, cara, que felicidade, velho, você vai casar, mano, cara, que benção e tal, não sei o quê. E, cara, nossa, meu sonho, velho, casar também e tal, né? Não,
pô, eu espero que Deus tenha isso para minha vida também. E ele tinha voltado para a igreja fazia pouco tempo, quando eu convidei ele. E eu fiquei feliz por saber que ele estava indo na igreja de novo. E eu falei, cara, prioriza Deus, sabe? Prioriza Deus, prioriza o reino dele, que as outras coisas vão acontecer. Não se preocupe com isso, não, sabe? Deus conhece teu coração, sabe? E se isso é um sonho dele para a tua vida, Deus não vai te frustrar. E ele foi no meu casamento, né? Pouco antes, ele começou a namorar com uma menina da igreja, filha do pastor. E eu estava feliz, né? Falei, pô, cara, que benção, tal. Ele até perguntou, pô, né, desculpa aí, né, perguntar assim e tal. Não tem problema se eu não tiver, mas eu posso levar, né, a fulana no casamento também. Eu falei, cara, tá em cima já, né? Tá com contingente lotado. Desculpa, cara, mas não vai dar. Se pudesse, eu deixaria e tal. Mas se eu deixar, daí o casamento não acontece. Aí eu falei, não, eu entendo, tranquilo. Não, mas, cara, eu estou feliz por você, eu estou feliz por você. Eu falei, amém, cara. Obrigado. E casei, ele foi no casamento. Depois continuou, sabe, namorando e tal. E um certo dia ele me manda mensagem, falando, cara, você está aí? Aí eu falei, cara, estou, o que aconteceu e tal? Você está bem? Aí ele, cara, não estou bem. Eu falei, por quê, cara? O que aconteceu e tal? Fulano terminou comigo. Eu falei, mas como assim terminou com você? Do nada, assim? Explica isso aí direito, né? Aí ele foi explicar. E o que aconteceu? Por ele já ter tido outros relacionamentos no passado, né, ter tido uma vida, né, no mundo, né, conhecida ali um pouco o mundo, a namorada dele era filha de pastor, né, cresceu dentro da igreja, nunca tinha namorado. E ela tinha muita segurança no namoro, sabe, no relacionamento. E assim, direto, ela ficava questionando, sabe, jogando, trazendo à tona coisas do passado dele. E certo dia eles estavam, né, vendo filme juntos ali, né, na casa do sogro dele e tal. Eles vendo ali filme juntos e tal, e ele recebeu uma mensagem no celular de uma amiga dele de infância, né, que era amiga da mãe dele, amiga da família e tal. E essa menina respondeu um stories dele, alguma coisa assim. E a namorada dele viu, só que na hora, assim, ele olhou, estava vendo um filme com a namorada, viu quem era, né, e falou assim, pô, responda, né? E ela achou que ele tivesse escondido. E, no momento, a menina já mudou, né, já ficou séria e tal. E, na hora de ir embora, ela veio questionar, quem que é fulano? Aí ele ficou, ué, como assim? Eu falei, não, fulana que você recebeu mensagem no celular lá. Aí eu falei, é uma amiga de infância e tal, né, amiga da família e tal. Mas por que você escondeu a mensagem dela de mim? Aí ele falou, cara, não escondi, né, estava ali com você e tal, né, não quis responder na hora e tal. Aí eu falei, não, mas porque você escondeu de mim e tal, não acredito que você está fazendo isso comigo e não sei o quê, cara, você não tem vergonha na sua cara e bababá, e começou. Saiu dali, chorando, falei assim, cara, mas não entendi, né, por que isso? E ele depois foi tentar falar com ela no outro dia e tal, e ela falou assim, eu tenho nojo de você, não quero olhar na tua cara, né, o que você está fazendo comigo aí, eu não aceito, não sei o quê. E ele... Eu falei, cara, por favor, eu não estou entendendo o que você está... Eu falei assim, não quero saber, tal. E ele me falando aquilo, cara, eu fiquei revoltado. Mas revoltado, sabe? Porque assim, irmãos, no mundo isso é normal. Você não tem o que falar, mas dentro da igreja, sabe? O quê? Esqueci de... Põe a legenda. Tradutor. Mas aí, assim, além disso, né, depois dessa situação, ele foi vendo que várias pessoas da igreja que ele estava congregando, que era da igreja dela, pararam de seguir ele nas redes sociais, bloquearam ele no WhatsApp. Por quê? Porque a menina veio falar que ele estava traindo ela, para todo mundo. Nessas horas, irmãos, sabe? Você às vezes esquece, né, quem que você é, porque a vontade de fazer justiça é muito grande. E ele me contando, falou, cara, eu chorei, mas, cara, eu coloquei diante de Deus e falei, Deus, por que isso está acontecendo comigo?
Eu não fiz nada, Senhor, nada de errado, né? Pelo contrário, estava fazendo tudo certo, estava, sabe, mantendo o namoro santo, estava congregando com ela junto, fizemos missões junto. Por que isso está acontecendo? E, resumindo, para não prolongar muito, não voltaram, né? E aconselhei ele, falei, cara, te aconselho a não voltar, não agora. Por quê? Primeiro, ela revelou algo, sabe, um lado dela que às vezes você não conhece, entendeu? Então, assim, mesmo vocês conversando e tudo, te aconselho a não voltar porque, cara, tá nítido que não é o tempo, entendeu? Espera um tempo, né? Espera um tempo no Senhor e tal. E ele conversou com os pastores da igreja e tal, para poder tirar essa... Porque eu falei para ele, cara, não se preocupa em voltar, mas se preocupa em limpar a tua imagem. Porque o que eles estão fazendo, cara, entendeu? Não é algo, sabe, que deveria acontecer dentro da igreja, sabe? Difamar a tua imagem, sabe? Fazer falso testemunho na vida de alguém, sabe? Alegar uma mentira sobre a vida de alguém. Aí, assim, irmãos, um menino que passou por tudo que passou, sabe? Teve as lutas que teve que passar, veio para a igreja, foi acolhido pela igreja, sabe? Deus começou a colocar sonhos no coração dele, começou a trabalhar em missões, foi em tribos indígenas, sabe? Pregar, ministrar. Aí acontece uma coisa dentro da igreja, irmãos. Está certo isso? Não está certo. Aí um lugar que era para ser, sabe, o porto seguro, sabe, de alguém que está passando por isso, às vezes você acaba matando, sabe, a fé de alguém. Por quê? Entendeu? Então, assim, esse é o nível das igrejas hoje. É isso que você tem visto, e pior, sabe, porque tenho amigos que, sabe, congregaram em outras igrejas, até igrejas que já frequentamos, que anos se passam e os mesmos pecados, os mesmos escândalos em cima do púlpito, sabe, membros, sabe, da igreja se prostituindo, sabe, difamando, sabe, o nome de Deus, sujando o templo de Deus com pecado. E com isso, os irmãos, sabe, que querem algo, que realmente estão buscando Deus, eles se perdem. Muitos se perdem. Então é isso que tem acontecido, irmãos, dentro das igrejas. E sabe por quê? Porque falta compromisso. Porque se você, irmão, você tem compromisso com a palavra de Deus, você não vai negociar. Sabe? Você não vai abrir mão daquilo que Deus tem feito na tua vida por causa, sabe, de prazeres momentâneos. Você não vai abrir mão daquilo que Deus tem para a tua vida, sabe, por causa de coisas boas. Não só por causa de prazeres do mundo, não. Ou por causa de pecado, ou por causa de coisas que vão, sabe, sujar o templo de Deus, mas coisas boas. Então, assim, irmãos, é um tempo de se voltar para Cristo. Sabe, se voltar para o que realmente importa, a palavra de Deus, é simplicidade, é isso que Deus exige, é simplicidade. A tua palavra me basta, Senhor, a tua presença me basta, é só isso. Porque o resto, Senhor, Deus faz. O resto, irmãos, Deus faz. Não se preocupa com amanhã, não se preocupa com o que Deus vai fazer amanhã, mas se preocupa com o que Deus vai fazer hoje na sua vida. Se preocupa com a minha casa, se preocupa com a sua casa. Se preocupa com os seus filhos, com a sua família, com os seus irmãos, se preocupa com os teus amigos, as pessoas que estão ao seu redor, se preocupa com eles, porque é ali que começa. Se as pessoas não estão vendo Deus na tua vida, irmão, a culpa é tua. E está errado. Temos que ser sal e luz onde passarmos. Agora, se eu não estou sendo, se eu não estou fazendo a diferença no lugar que eu estou, sabe? Se eu não estou sendo um exemplo de pessoa, eu não estou sendo um exemplo de caráter, se eu não estou sendo um exemplo, sabe, de conduta, um exemplo de confiança, a culpa é minha.
É algo simples, Senhor, irmãos, é uma palavra simples, mas que me confrontou muito, sabe? Porque no sábado eu comentei aqui, eu fiquei 1 ano vivendo isso, de preparar casamento, sabe? Cuidar da minha casa. Me afastei de alguns compromissos com a igreja, porque falei para minha mãe, falei para meu pai, preciso organizar a minha vida, preciso, sabe, priorizar um pouco a minha casa, minha vida secular, preciso priorizar meu trabalho um pouco. 1 ano, irmãos. Moisés ficou 40 anos. Mas 1 ano foi o suficiente, irmãos, para, sabe, me mostrar que eu não quero mais, sabe, ficar afastado do que Deus tem para mim. E da mesma forma, irmãos, que Deus está me chamando, Deus chama você para um compromisso. Assim como eu disse antes, hoje, a palavra diz, hoje, se ouvides a minha voz, não endereçais o vosso coração. É hoje, irmão, é hoje. Sabe, eu tenho visto muitas teorias aí, né, da conspiração sobre o fim do mundo, sobre, sabe, sistema do anticristo, que até 2030 vai acontecer algo que vai impactar o mundo e tal, não sei o que lá. E você fica vendo essas coisas, você viaja, né? Você começa a entrar num universo de coisas, você começa, meu Deus, cara, isso faz muito sentido, e não sei o que e tal, não sei o que lá. E a palavra diz isso e tal, e você vai, a cabeça vai ficando cheia, e você, cara, você vai dormir com a mente cheia, e você fala, meu Deus, cara, se isso acontecer, eu estou lascado, meu Deus, o que a gente vai fazer? E se Deus voltar, se Jesus voltar e não levar, e eu não for junto, o que eu vou fazer? O que vai ser da minha família? O que vai ser da minha casa? E você começa a pensar nessas coisas, irmãos, você fica maluco. Você fica maluco, é normal. Porque a gente é humano. Mas eu não tenho que me preocupar com isso. Sabe por quê, irmãos? Porque o futuro pertence a Deus. E sabe, isso é tão maravilhoso que Deus, assim, Ele não pede mais nada, só a tua obediência, só isso. Não é fácil confiar, não é fácil entregar nas mãos de Deus, sabe? As nossas vidas, a nossa família, o nosso trabalho, sabe? O nosso tempo. Tempo. Hoje, cara, o que mais é difícil de ter é tempo. Sabe? Facilidade de comunicação, facilidade de locomoção, sabe? Internet. Hoje você consegue falar com alguém do outro lado do mundo, né? E mesmo com tanta coisa facilitando, sabe, os nossos afazeres, o nosso dia a dia, parece que cada vez nos falta mais tempo, sabe? Mas o que você tem feito com o seu tempo? Você tem dedicado seu tempo a Deus? Não estou falando de vir na igreja não, irmãos. Vir na igreja é o mínimo. Porque vir na igreja é uma consequência daquilo que você é e daquilo que você entende que você precisa. Mas em casa, como é que está seu tempo? E eu estou falando isso para vocês, irmãos, ministrando para mim também. Porque o que é mais difícil hoje, irmãos, é ter tempo. Falo direto com a minha esposa. Porque direto a gente discute, amor, a gente precisa de tempo para a gente, porque a gente não tem tempo para a gente. Sabe, falta tempo para a gente, realmente, irmãos, falta tempo para a gente. É trabalho, sabe? É família, é ministério. Só de estar no ministério, irmãos, já toma muito tempo da gente. Mas sabe uma coisa que eu entendi? O tempo aqui, sabe, eu não troco por nada. Não troco, irmãos. Não troco. Pode ter certeza disso, que eu não troco por nada. Sabe, estar em comunhão com meus irmãos, sabe, estar aqui adorando, colocando a minha vida diante de Deus, eu não troco por nada. Não troco. E não é tempo perdido, irmãos, não é tempo perdido. Você pode ter certeza disso. Deus não deixa, sabe, o tempo que você dedica a Ele, sabe, o sacrifício que você faz para Ele não
é frustrado. Não é frustrado, não é em vão. Você pode ter certeza disso. Sabe, essa noite, eu, assim, no último, aquele seminário, né, seminário profético que tivemos aqui com o profeta Elias, a gente teve um momento aqui, né, de consagração, né, tivemos no sábado, assim como fizemos no sábado retrasado, né, um momento de celebração, adoração, né, palavra, ministrações. E eu sempre esqueço o nome do irmão, o sósia dele, que está sempre com ele. Elcio? Acho que é o Elcio, né? O altão polaco, na minha grisalha e tal. O Elcio, no final do seminário, ele veio falar comigo. Ele me entregou uma palavra, sabe? E falou assim, ó, Deus está falando para você dormir com caneta e papel do lado da cama. Porque Ele vai estar louvores, Ele vai estar cânticos. E assim, irmãos, tem muitas coisas que a gente passa em Deus que a gente acredita e às vezes a gente acha que é da boca para fora, sabe? E eu confesso que eu duvidei muito, sabe, do que Ele falou para mim. E esses dias também, acho que domingo retrasado, o Moacir veio falar comigo e falou, cara, eu tive um sonho com você e voltado para o Ministério de Louvor. Sabe, você estava lá ministrando e tal, eu não lembro direito do sonho, o Moacir não está aí para me ajudar a lembrar, mas eu falei, cara, eu entendi. Obrigado. E, sabe, essa noite meditando nessa palavra, sabe, pensando em como falar aquilo que Deus tinha ministrado na minha vida. Deus me deu um cântico, irmãos, sabe? E, assim, antes disso, eu fiquei ali, acho que uns 10, 15 minutos chorando. Porque, assim, quando a presença dEle, sabe, cai sobre você, você não quer mais nada. Mesmo chorando, você está feliz, porque Ele está olhando para você, sabe? Irmãos, não tem coisa melhor do que você saber que o Deus do universo está olhando para você. Eu sempre tive uma mente muito fértil, sabe? Eu acho que é por isso que eu trabalho com criação, sabe, com audiovisual. Mas, irmãos, uma coisa, sabe, que eu já ministrei aqui para os jovens, sabe, no louvor, cara, eu não consigo ficar na hora do louvor parado, sabe? Eu não consigo entender como as pessoas conseguem ficar na hora de adorar, entregar a vida para Deus, ficar parado. Faz alguma coisa, irmão. Deus está te olhando. Não perca a presença de Deus, porque você está emburrado, porque você está brigado com alguém, porque você está com o coração endurecido. Mas pense, irmãos, o Senhor de todo o universo, o Criador de todas as coisas, está olhando para você nesse exato momento. Se isso, irmão, se isso não te toca um pouco, tem alguma coisa errada. Se isso não te faz ficar preocupado, nem um pouquinho, tem alguma coisa errada. Porque ontem à noite, irmãos, sabe, durante aquela visitação que eu sei que Deus me deu, sabe, que Deus estava ali comigo naquele momento, eu só sabia chorar, porque é isso, irmão, quando a presença dEle vem, você não consegue ficar de pé. Na hora eu me prostrei e falei assim, Senhor, tem misericórdia da minha vida, porque eu não mereço, Senhor, isso que o Senhor tem me dado, tudo que o Senhor tem ministrado na minha vida, eu não mereço, Senhor. Eu não mereço, eu não sou digno, Senhor, daquilo que o Senhor tem me dado. Nem um pouco. Mas é isso que a graça dEle faz com a gente, irmãos. Porque é de graça. Sabe? A gente fala que é de graça, mas sabe qual que é o preço? Tem o preço. E o preço é simples. Ele só pede uma coisa só, irmãos. A tua vida, só isso.
Ele só pede a tua obediência. Então entrega, Senhor. Entrega, irmãos, a tua vida para Ele. Mas não é entregar, o meu trabalho, não é entregar as coisas boas, é entregar tudo. Tudo. Entrega tudo, irmãos. Tudo. Porque afinal, o que você pode dar para o Criador do universo? O Deus que criou o ouro, a prata, todos os cristais preciosos que existem no universo. Sabe? Todas as constelações, todas as Via-Lácteas, todas as constelações, todas as estrelas. O que você pode dar, irmãos, para um Deus desse? Tão imensurável. Você não pode dar nada. De valor, nada. Sabe, material, você não pode dar nada. O que você vai dar? Mas sabe o que ele pede? Só uma coisa, a tua obediência. A tua vida. Só isso, irmãos. Só isso basta. Então, irmãos, hoje, não sai daqui do mesmo jeito, sabe? Não estou falando que você vai sair dali e vai acontecer uma mágica, plim, você vai mudar, não vai. Mas é uma decisão. Você precisa se posicionar. E não é fácil. Não estou falando para vocês que é fácil, não é não. Mas tem que ser constante. Às vezes a gente fala, porque ir na igreja não salva ninguém. Mas, irmão, se você não está indo na igreja, você está pior do que aqueles que estão indo e não estão salvos. Ai daqueles que nem estão indo. Ai daqueles que não têm nem vontade de estar aqui dentro. Você volta para Deus, irmão. Você volta para Deus. Assim, sem sentimentalismo nem nada. Como eu disse, Deus me deu esse louvor, essa canção. E assim, eu gostaria de ministrar ela para vocês. Conseguiu colocar aí a letra, Fernando? Não vou fazer mover aqui não, irmão. Estou falando que eu vou sem sentimentalismo nem nada disso, porque Deus, Ele não é Deus de sentimento. Deus é Deus de entrega. Entendeu? Então, assim, entrega agora a tua vida para Ele. Se permita ser usado por Deus, se permita ser um canal de Deus. Mas abre teu coração agora, não endurece ele não. Amém?
peço que, Senhor, assim como a Tua palavra, Senhor, foi ministrada hoje aqui, que possamos, Senhor, dedicar a nossa vida para o Senhor. Senhor, que as coisas boas, Senhor, não venham nos afastar, Senhor, do Teu propósito, do chamado que o Senhor tem, Senhor, para as nossas vidas. Mas, Senhor, que possamos dedicar, Senhor, uma vida, Senhor, para o Teu reino, para o Teu propósito, Senhor. Senhor, eu peço que o Senhor venha, Senhor, estar vindo de encontro com cada coração, Senhor, nessa manhã. Senhor, de volta para as Tuas casas, Senhor, que essa palavra não venha, Senhor, voltar vazia. Senhor, que isso possa, Senhor, gerar um desespero, Senhor. Um desespero, Senhor, em nossos corações. Senhor, de querer, Senhor, fazer parte daquilo que o Senhor tem, Senhor, para nós, para esta nação, para esse tempo, Senhor, que temos vivido. Senhor, que, Senhor, não venhamos, Senhor, apagar, Senhor, a chama que o Senhor tem, Senhor, implantado, Senhor, nos corações aqui. Senhor, que as coisas boas não venham apagar, Senhor, o propósito, Senhor, que o Senhor tem para nossas vidas, mas que possamos, Senhor, priorizar e estabelecer os Teus fundamentos, Senhor, através da Tua palavra, Senhor, através, Senhor, da Tua vontade, que venhamos buscar, Senhor, a Tua vontade e priorizar a Tua presença, estar na Tua presença, Senhor, todos os dias, que não venhamos negociar a nossa fé, Senhor, porque a fé sem obra, Senhor, ela é morta, mas, Senhor, que possamos, Senhor, estar praticando, Senhor, a nossa fé e colocando, Senhor, em prática, Senhor, essas obras, Senhor, que o Senhor tem para fazer, Senhor, neste mundo, que o Senhor tem para fazer, Senhor, nessa igreja, que o Senhor tem para fazer nessa cidade, que o Senhor tem para fazer, Senhor, nessa nação, nessa geração, Senhor, que o Senhor venha estar usando, Senhor, a vida de cada um, Senhor. Senhor, que aqueles que te buscam possam encontrar, possam te encontrar, que, Senhor, não venham frustrar, Senhor, todos os sonhos, todos, Senhor, os propósitos, todos os planos que o Senhor tem planejado, Senhor, para cada um de nós. Que o Senhor use, Senhor. Use, Senhor, cada vida. Que o Senhor possa usar, Senhor, cada um aqui, Senhor, como instrumento nas Tuas mãos para fazer não a nossa vontade, mas a Tua, Senhor. Senhor, é o que eu peço, Senhor, eu clamo, Senhor, neste momento. Senhor, que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, nas nossas vidas. Senhor, tenha misericórdia da minha vida, Senhor. Senhor, tem sido tão difícil. Senhor, não tem sido fácil, Senhor, priorizar, Senhor, ao Senhor em meio a tantas coisas, Senhor.
que esse mundo tem, Senhor, colocado em nossas costas. Senhor, é trabalho, Senhor, é compromissos, é amigos, é família. Mas, Senhor, nada disso substitui estar na Tua presença. Nada disso, Senhor, pode preencher, Senhor, estar, Senhor, centrado e centralizado na Tua vontade. Nada disso pode preencher, Senhor, aquilo que só o Senhor pode. Que o Senhor venha, Senhor, transbordar, que venhamos queimar, Senhor, por Ti, que venhamos, Senhor, ser avivados. Aviva, Senhor, os nossos corações, aviva-nos, Senhor, para que possamos voltar, Senhor, ao primeiro amor. Que venhamos Te adorar, Senhor, como uma criança, Senhor, que ama, Senhor, ao seu Pai, Senhor, independente do que aconteça, independente, Senhor, da correção, independente da exortação, independente, Senhor, do que aconteça, Senhor, nós queremos, Senhor, Te adorar pelo que o Senhor é. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Senhor, o Senhor é o nosso Rei, o Senhor é o nosso Pai. Senhor, que possamos, Senhor, nos achar, Senhor, escondidos em Ti, que possamos, Senhor, nos achar, Senhor, como filhos. O Senhor venha olhar para nós, Senhor, olha, Senhor, para cada um de nós. Porque só, Senhor, de saber que o Senhor está olhando para nós, Senhor, já nos basta. E, Senhor, que se o Senhor nos permitir, Senhor, que venhamos agradar ao Teu coração. Porque é só isso, Senhor, é o suficiente. Só isso, Senhor, já nos basta. A Tua graça, Senhor, nos basta. A Tua presença, Senhor, nos basta. Em nome do Senhor Jesus. Peço, Senhor, pela vida, Senhor, de cada um dos meus irmãos aqui. Senhor, não venhamos, Senhor, negociar o que o Senhor tem para nós, mas que venhamos, Senhor, ser transformados para poder transformar, Senhor, esta nação, transformar, Senhor, este tempo, transformar, Senhor, este mundo, pela renovação da nossa mente, Senhor, e por um coração quebrantado, em nome de Jesus. Aleluia. Fique de pé, em nome de Jesus. Vamos encerrar. Te glorificamos, Senhor, nessa manhã. E nos apresentamos diante de Ti, Senhor. Como o profeta Isaías se apresentou diante do Teu altar. Eis-me aqui. Envia a mim. Que essa seja a nossa oração nessa manhã, Senhor. Que possamos estar disponíveis para aquilo que o Senhor tem para fazer em nós e através de nós. Leva-nos debaixo desta unção, desta palavra, dessa ministração que o Senhor deu às nossas vidas. Obrigado, Senhor, por esse presente. Senhor, porque às vezes até desanimamos, porque somos tão carentes de resultado. E aí o Senhor vem e nos presenteia, Senhor, com esse banquete. Só temos que Te agradecer, Senhor. Conforme o Senhor diz, uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Senhor, e assim, Senhor, eu Te agradeço, Senhor, porque o Senhor não desistiu de nós. E que o Senhor continue, Senhor, nos abençoando. Que essa semana seja uma semana abençoada na vida dos meus irmãos. Senhor, que o Senhor venha abrir os celeiros sobre a vida deles. E eles possam receber do Senhor, Pai, graça sobre graça. Senhor, intimidade, comunhão na Tua presença. Obrigado, ó Deus, em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Vai na paz do Senhor. Uma semana abençoada.